Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Estejam sentados, por favor. A solenidade de hoje faz-me recordar o ano que nós tivemos a graça de acompanhar o Monsenhor João Clá até a Europa, até Roma, para a aprovação pontifícia dos arautos do Evangelho. Nós ficamos hospedados num convento que ficava nas cercanias de Roma. E esse lugar tinha um nome peculiar que nós procuramos saber qual era a história desse lugar. Esse lugar se chamava Quo Vadis. Por que Quo Vadis? E aí nos levaram no lugar propriamente onde tinha se dado o milagre, o encontro de São Pedro com o Nosso Senhor. Porque se a gente for voltar para a história pelo ano de 67 depois de Cristo, em Roma subiu o imperador Nero e começou uma perseguição terrível contra todos os cristãos. E os outros bispos, amigos ali, sucessores de São Pedro, Lino, Cleto, Clemente, aconselharam que São Pedro saísse de Roma, porque senão iria ser morto. E não convinha que o chefe da igreja fosse pego pelos soldados romanos e fosse morto. Podia desfazer a igreja de Roma. Então São Pedro, com esses, fugiu da perseguição. E quando ele estava para sair de Roma, nesse lugar, ele encontra Jesus. Uma visão que ele teve. Jesus carregando a cruz e indo para o caminho oposto por onde São Pedro ia. E São Pedro pergunta a Jesus: Domine, quo vadis? Senhor, onde vais? E Jesus responde: vou até Roma, ser crucificado em teu lugar. São Pedro entendeu que a missão dele era voltar. Porque quem devia morrer crucificado era ele. E ele não podia fugir dessa cruz. Era o que Jesus estava querendo. Para o bem da igreja. Por mais incompreensível que fosse, esse sangue seria mais benéfico para a igreja do que se ele ficasse vivo. E ele voltou para sustentar a igreja de Roma. E como deve ter sido cruel e terrível essa perseguição. Eles se escondiam nas catacumbas. Mas cada dia eram novos cristãos aprisionados. Eram novos cristãos mortos, martirizados. Mas quanto mais morriam, mais a igreja florescia. Que mistério de Deus! A gente deve imaginá-los em dias quentes, em dias frios, celebrando missa, não com a liberdade que nós temos hoje, mas escondidos dentro de uma catacumba, à luz das tochas, e esperando a qualquer dia vai ser o meu dia. E São Pedro, que celebrava a missa, devia sustentar aqueles fiéis. Não temeis aqueles que matam o corpo. Aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará.
com essas e tantas outras palavras que ele tinha ouvido certamente do próprio Cristo Nosso Senhor, ele devia fortalecer todos aqueles fiéis com palavras e sobretudo pelo exemplo, porque chegou o dia em que prenderam a Pedro, levaram a ele, bem pode ser, nós fomos visitar também no cárcere Mamertino, uma prisão horrível. Tem que entrar agachado assim, não só eu não, todo mundo. Entrar agachado porque o teto era baixo, buraco fundo e super úmido. Lá se encontra também uma fonte de água, que diz a tradição foi a fonte que São Pedro fez surgir no meio da prisão para batizar os carcereiros que ele tinha convertido. Quanto tempo ele ficou lá? Não sabemos. Mas chegou um determinado momento em que pegaram a ele para ser morto. Levaram à luz do dia e alguém foi levando na frente dele a cruz na qual ele ia ser crucificado. E ele devia caminhar, era o calvário dele, até a colina Vaticana, onde seria dada a sentença de morte contra ele. Imagina ele no caminho, já velho, cansado, e vendo a cruz caminhando ao longe, batido pelo sol. Deve ter lembrado da profecia de Jesus: quando fores velho, outro te cingirá e te levarás para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Uma morte que é uma glória. Quando chegou na hora dele ser crucificado, ele disse: não sou digno de morrer como o meu mestre. E aí ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. E assim ele morreu. Assim ele deu seu sangue pela igreja que estava nascendo. Era a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que nascia com essa força, com essa bênção, que não ia parar mais. Bem feito o símbolo da cruz com o apóstolo Pedro, porque a cruz para o cristão é símbolo do amor. Porque amor verdadeiro, nos ensinava o Dr. Plínio, amor verdadeiro é aquele que sabe sofrer pelo outro com alegria. Amor verdadeiro é aquele que a gente sabe sofrer pelo outro com alegria. Assim São Pedro morreu. Guardemos esse símbolo, a cruz, o amor. Não muito longe dali, nem em matéria de distância, nem em matéria de anos, não sabemos a data exata, morreu também o apóstolo São Paulo. O túmulo dele está na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Lá ele está enterrado, a 2 quilômetros de lá se encontra a Abadia das Três Fontes. Porque São Paulo, como era cidadão romano, ele tinha o privilégio de não morrer crucificado. Ele morreria pela espada, decapitado. Então, quando o soldado, conta a tradição, cortou a cabeça do apóstolo São Paulo, foi tão forte que a cabeça dele voou e bateu 1, 2, 3 vezes no chão e ficou.
Nesses 3 lugares brotaram 3 fontes de água. Por isso, esse lugar é chamado hoje a Abadia das 3 Fontes. Foi aonde foi martirizado o apóstolo São Paulo. Pela espada, simbólico do apóstolo. Porque é a espada da verdade. Ele mesmo dizia que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra no fundo da alma como uma espada de 2 gumes. E ficou o símbolo do apóstolo São Paulo, a espada. Ficou símbolo do apóstolo Pedro, a cruz. Ficou símbolo de todo católico, a cruz e a espada. A cruz simbolizando o amor, a espada simbolizando a verdade. O amor, porque o católico, ele é ministro da caridade. Ele deve levar o amor de Deus aonde quer que vá. E a espada é a espada da verdade, que o cristão nunca pode calar. Hoje em dia, quantas vezes somos tentados a adaptar a palavra de Deus à verdade, à comodidade do mundo moderno. Somos tentados a aceitar não integralmente a verdade, como diz São Paulo, mas ela pela metade. Nós aceitamos as verdades que nos convêm e que não nos incomodam. Mas isso, de alguma maneira, é mentir. E é trair a vocação de espada, que é ser guarda da verdade. Por isso São Paulo vai dizer a Timóteo, ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, porque anunciar pela metade não é anunciar e não é verdade. Sei lá, a pessoa vai dizer, não, eu sou católico, mas eu sigo o Novo Testamento. O Antigo é outros tempos, e quase que eu vou dizer que é outro Deus, mas que agora mudou tudo. A verdade revelada é uma só. Eu falo do Evangelho, eu prego a verdade, mas falar do inferno, como é difícil, como é duro, como entender, como compreender, melhor se calar. Eu vou acreditar em tudo ou só aquilo que é fácil crer? Eu creio que Jesus é o caminho ou ele é simplesmente um caminho? Existem também outros. Veja como eu posso mutilar a verdade, mesmo querendo ser católico. Por isso São Paulo vai dizer, a espada da verdade, ela penetra o fundo da alma e corta, porque às vezes ela vem de encontro às nossas convicções pessoais. Ela vem de encontro àquilo que a gente humanamente não sabe explicar. Mas a gente tem que acreditar, tem que pregar, tem que viver, tem que esperar. O amor e a verdade devem caminhar juntos na vocação de cada cristão. A verdade deve ser sempre apresentada com amor, mas o amor nunca pode impedir que a verdade seja dita inteira. Onde quer que eu esteja, onde houver amor e verdade, aí está a Igreja Católica.
Se tem amor que esconde a verdade, suspeitem disso. Se tem uma verdade apresentada sem amor, suspeitem disso. Porque não está inteira a Igreja Católica. Nós devemos levar no peito essa cruz e espada. Onde quer que... mas a situação é difícil hoje. Eu posso estar num campo de concentração, hein? Num campo de concentração. Quer uma comparação de um inferno mais próxima do que essa? De uma vez, numa história de um livro da Segunda ou Primeira Guerra Mundial, os nazistas começavam a acumular prisioneiro, com tanto prisioneiro que eles não aguentavam mais sustentar aquilo e precisavam, de vez em quando, diminuir o número dos prisioneiros. Como é que eles faziam? Usando a espada, não a espada da verdade, mas a espada do crime. E eles escolhiam a esmo alguns prisioneiros para matar. Colocava enfileirados todos os prisioneiros e ia contando 10 em 10. 1, 2, 3, 10, você. 20, você. 30, 40, assim, de 10 em 10 iam pegando um. Quando pegou um, se ouviu um grito. Quando o comandante apontou para ele, você 10, ele ficou branco e bradou, meus filhos! Porque ele era pai de família, ele nem pensou nele. Mas quando ele ficou sabendo que ele ia morrer, o que vai ser da minha família? O prisioneiro que estava do lado dele, falou para ele, troca comigo. E eles se trocaram de lugar, de maneira que o de cá ficou 10. O comandante viu. O que está acontecendo aí? Por que você trocou de lugar com ele? E ele explicou. Esse homem é pai de família. Ele tem gente que precisa dele. Eu sou sacerdote católico. Posso morrer no lugar dele. Olha só, hein? Quando a gente leva o amor, a cruz, até para esse lugar horrível. Sabe o que o comandante respondeu? Parabéns. Estão livres os dois. Só que eu quero pedir uma coisa. Deixa eu fazer parte dessa amizade. E o sacerdote respondeu para ele, o senhor não pode fazer parte dessa amizade. Olha a espada da verdade aqui. O senhor não pode fazer parte dessa amizade, porque uma amizade assim só existe entre aqueles que amam a Deus. E o senhor é ateu. Quem não é amigo de Deus, nunca será verdadeiramente amigo do outro. E o comandante ainda responde, o que eu preciso fazer então para ser seu amigo? Você precisa crer em Deus e ser batizado. Precisa ser cristão. Precisa ser católico. Se ser católico é ser como vocês, então eu quero ser batizado. E converter o homem com cruz e com espada. Qualquer que seja a situação do mundo, da igreja, se nós portarmos ao peito essa cruz e espada,
cumpriremos nossa missão. Se nós portarmos ao peito, muito mais do que isso, se nós portarmos ela dentro do peito, no fundo do coração, seremos verdadeiramente católicos apostólicos romanos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.